Olá, irmãos, a paz de Jesus, o amor de Maria. Estamos aqui no canal Amigos da Cruz, no programa Café com o Padre. E hoje nós estamos recebendo aqui a irmã Priscila, da Fraternidade e o Caminho. A paz, irmã Priscila? A paz, bom dia. Tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Lembrando que o nosso quadro Café com o Padre, não necessariamente, como vocês podem ver, nós estaremos recebendo aqui só padres, né? Estaremos recebendo freiras, freis, enfim, missionários, né? Para que a gente possa levar a informação até você, para que a gente possa, através de um processo de evangelização, tirar algumas dúvidas também, caso você tenha. Então hoje nós temos essa oportunidade de receber aqui a irmã Priscila, como eu disse, da Fraternidade e Caminho, e nós já vamos iniciar já com as nossas perguntas. Pergunta essas que muitas das vezes você na sua casa, você tem curiosidade de saber e não sabe. Então chegou o momento para a gente levar a informação até você e também evangelizar. Ok, irmãos? Irmã Priscila, eu que tenho frequentado, né, até para quem não sabe, eu estou dando aula de educação física para as irmãs, tá? Muito interessante isso, elas estão bem animadas. E algumas dúvidas realmente surgiram nesse processo, e acredito que muitas pessoas têm também. E a primeira pergunta é o seguinte, irmã Priscila: por que Fraternidade o Caminho? Então, o nome da nossa comunidade, ele tem como referência os primeiros cristãos, que eles eram conhecidos, como diz lá em Atos dos Apóstolos, como homens do caminho. E o nosso fundador, com o desejo de se espelhar em Jesus, deseja que nós também sejamos homens e mulheres do caminho, para que no decorrer da nossa vida, da nossa caminhada, nós também possamos nos encontrar com os pobres, os necessitados, os desprezados neste caminho. Legal, muito bom, porque eu particularmente eu me perguntava mesmo, né? Fraternidade o Caminho. Então, a resposta mais clara é essa: Fraternidade o Caminho, caminho fraterno, não é verdade? Sim, também, né, nós podemos fazer um paralelo com a passagem do Bom Samaritano, que foi ao longo do caminho, né, que ele estava percorrendo, que ele se encontrou, se deparou com a necessidade daquele homem. Então, dentro da nossa espiritualidade, nós somos convidados a ser esses bons samaritanos. Que ótimo. Então, surgiu então através de um irmão, né? Foi um irmão que foi responsável pela fundação da Fraternidade do Caminho? Isso, nosso fundador, o padre Gilson Sobreiro, onde pelo grito, né, pela necessidade de um dependente químico queria deixar aquela vida, né, ele se sentiu inquietado no seu coração de fazer algo por eles. Né? Ele participou do retiro, mas não tinha um lugar onde pudesse dar uma assistência para que ele pudesse alcançar essa mudança de vida. Foi onde ele se juntou com a nossa cofundadora irmã Serva e mais alguns jovens, e com a cara e a coragem alugaram uma casa sem ter dinheiro nenhum para acolher esses jovens que desejavam ter uma mudança de vida e largar dos seus vícios. E aí foi onde se deu o início da nossa fraternidade. Já é uma bela história, a gente já pode perceber, né? E hoje, qual é o nível territorial da fraternidade? Porque, por exemplo, eu particularmente sei que vocês estão localizados aqui na Rua do Cruzeiro, né? Mas muita gente não sabe o territorial. Por exemplo, aqui no Rio de Janeiro, aonde vocês estão? Sim, aqui no Rio de Janeiro nós temos 3 casas. Uma em Santa Cruz, na Rua do Cruzeiro, que é a Casa de Formação Feminina. Outra em Campo Grande, Rio da Prata, onde é a nossa Casa Masculina Terapêutica, onde mora 4 freis que estão ajudando mais de 30 homens a se libertarem dos seus vícios. E também temos a nossa casa no Centro da Glória, onde moram nossas irmãs, onde fazem também a nossa missão acontecer lá no meio dos pobres. Nossa, que legal. E esse, assim, acho que é uma dúvida também muito comum, esse processo vocacional. Chegar uma irmã lá na porta da Rua do Cruzeiro, quero ser irmã. Como é que funciona isso? Sim, um exemplo, né, para ficar mais claro, foi o que aconteceu comigo. Mesmo eu estando na igreja, já trabalhava, estava estudando, já sonhando, né, com o meu futuro, aquilo que eu iria ser e tudo mais, mas em meu coração havia uma inquietação muito grande.
Mesmo que eu quisesse, né, seguir a vida como qualquer outro jovem normal, eu sentia que dentro de mim eu era diferente, que Deus me chamava para algo a mais. E mesmo que eu tivesse amigos, emprego, estivesse estudando, mas algo ainda me faltava. E nessa busca por esse algo que me completasse de verdade, foi quando eu decidi iniciar um discernimento vocacional na fraternidade na época, né, que me acompanhou, a irmã Betânia, onde eu dizia para ela que eu tinha esse desejo de discernir, saber se minha vocação era matrimônio ou era vida consagrada, porque eu não queria perder tempo. 4 anos fazendo uma faculdade, depois descobri que não era isso. Então, eu queria ter certeza da minha vocação para que eu pudesse, de fato, entregar a minha vida por uma causa que valesse a pena. E como funciona essa questão do tempo? Por exemplo, você chegou lá e aí teve um período de adaptação, um período de conhecimento, de autoconhecimento também. Acredito que seja assim, estou deduzindo. Se eu estiver falando alguma besteira aqui, me corrija, né? Então eu acredito que é bem isso, né? Você estava com essa dificuldade, já servia a igreja, né? Mas queria se dedicar mais. É o verdadeiro vazio que existe, e você fica procurando e encontra uma fraternidade. Mas esse período de adaptação, como é que funciona? Então, quando você se decide fazer o discernimento, esse período é mais ou menos de 1 ano, pelo menos. Aí após este 1 ano de acompanhamento, né, Deus de fato vem confirmando através da palavra, de música, de acontecimentos, enfim. Ele usa de tudo para confirmar a nossa vocação. Quando eu tenho essa certeza, é isso, aqui é o meu lugar, é onde eu adentro, né, para a primeira etapa da vida religiosa, né, para a primeira etapa da formação, que é a casa de aspirantado. Depois de 6 meses como vocacionada interna, recebemos o aspirantado. Após o aspirantado vem a etapa do postulantado, aí 2 anos seguidos vem o noviciado, um interno e outro externo. E logo após, nós professamos os nossos votos. E esse período eu acredito também que surgem muitas dúvidas, né, ainda, por mais que eu penso assim, não sei, claro que conta muito a individualidade, né? Tem gente que de repente no primeiro dia, não, é isso que eu quero. Mas houve alguma resistência, houve alguma dificuldade em relação a isso? Ou a partir do momento chegou na fraternidade, estava decidida a ser esposa de Jesus, né? O meu desejo era tão grande de ser de Deus que o meu maior medo era de eu não ter a vocação da vida religiosa. Então o que frequentemente me angustiava era pensar na possibilidade de não ser a minha vocação. Isso me provocava uma certa preocupação, porque o meu desejo era tão grande que eu tinha medo de não ser a minha vocação. Mas ao adentrar naquilo que era o meu desejo, né, aquilo que minha alma esperava e desejava, não houve mais assim algo que se tornasse tão difícil ou que viesse a ser um obstáculo, né? Tudo se torna mais fácil porque estamos inseridos na vontade de Deus. Amém, né? Amém, porque estamos aqui hoje. E assim, quem ordena o envio? Como é que funciona essa questão? Vocês passam por esse processo lá a todo momento, né? Porque vocês não ficam somente aqui, vocês passam por outros lugares. Como é que funciona isso? Sim, na nossa missão, nós podemos ficar no máximo até 6 anos. Mas dentro desses 6 anos pode acontecer transferências. Então, eu posso estar numa missão 1 ano e ser transferida, eu posso estar numa missão mais de 5 anos e também ser transferida. Depende muito da necessidade. Quem faz as nossas transferências é o nosso fundador, com a nossa cofundadora, junto com os membros do nosso conselho. Quantos anos tem a fraternidade? A Fraternidade do Caminho tem 16 anos e dia 23 de outubro vai completar 17. Maravilha, teremos festa, né? Sim, com certeza. Eu quero participar. Algo também que me chama muita atenção, que a gente perguntou anteriormente, o nível territorial, voltando um pouquinho até nas primeiras perguntas, mas qual é a abrangência a nível nacional ou é também internacional? Como é que está isso hoje?
No Brasil, nós já temos 67 casas, né? E também temos casas em outros 11 países, né? Estados Unidos, Canadá, Guatemala, El Salvador, Paraguai, Bolívia, Chile, França, Nicarágua, Argentina e, por fim, África. Poxa, que bacana! Então a gente vê que realmente é uma obra de 16 anos, não completou nem a maioridade e já está em nível já, né, nacional e internacional. É a obra de Deus agindo cada vez mais. A gente acredita muito nisso, o trabalho de vocês eu tenho acompanhado, graças a Deus, realmente é muito bonito toda essa obra, né? E algo que chama atenção também, eu já perguntei, já falei, né, em relação a isso, mas eu volto também nessa condição porque vocês, né, são esposa de Jesus. E como é que é assumir assim, esse compromisso de ser esposa de Jesus? Como que é isso? Primeiro, é um compromisso muito sério, porque de fato, né, a gente pode comparar com um casamento. Só que eu ouso dizer que é algo mais sério ainda, porque eu me caso com o próprio Deus. É um peso bem maior, né? Saber que o meu compromisso, a minha aliança é com o próprio Jesus. E ser esposa de Jesus está bem longe de romantismo, né? Mas é de fato ter a decisão de ser uma com Ele. Um só coração, uma só alma. Eu não tenho os meus planos, os meus projetos, né? O que eu quero, Senhor, é o que Tu queres. Os Teus sonhos são os meus sonhos. O Teu querer é o meu querer. Você se une a Ele de uma maneira tão íntima, tão profunda e tão intensa, que se tornamos um consagrado. Não mais eu, mas uma consagrada. É porque também, né, me chama muita atenção, óbvio, essa responsabilidade que vocês têm, porque amar também é um ato de decisão, né? A gente fala muito de amor, muitas das vezes, né? Só que é um amor tão natural e o amor é um ato de decisão. E quando você falava, realmente é a certeza desse compromisso com Jesus, é a certeza desse compromisso por uma vida santa, né? Isso é muito bonito. Parabéns, né? Por essa entrega, por essa decisão, porque falar que amar é muito fácil. Você se decidir pelo amor é algo muito profundo, né? Isso mesmo. Algo também que me chama a atenção da maneira que vocês vivem, né? A gente sabe que é de providência, né? A gente sabe que são doações, são várias situações que fazem com que... Vocês são quantas lá hoje na casa aqui em Santa Cruz? Em Santa Cruz nós estamos em 20 irmãs, 4 consagradas e 16 no processo de formação. Então, e como é que funciona esse processo de alimentação, transporte? Muitas das vezes vocês vão para Campo Grande. Como é que funciona isso? Como é que vocês se organizam para fazer tudo isso? Como é que são as ajudas, né? Que a gente sabe que existe. E quais são as dificuldades encontradas? Então, nós vivemos totalmente da providência divina, né? Um dos meios é as doações. Então, pessoas diariamente costumam nos trazer doações de alimentos, até mesmo a doação em dinheiro, porque a gente tem as contas para pagar, luz, água, aluguel, tudo normal. Também nós fazemos os nossos artesanatos, terço, cruz de mão, cruz de peito, onde nos ajuda também com as nossas despesas. Então são essas duas formas, a doação e também as nossas vendas com os nossos artesanatos. Um exemplo, nós somos muitas, então quando nós precisamos participar de algum evento da nossa fraternidade na Casa dos Três, em Campo Grande, a gente conta muito com a carona das pessoas ou com a disponibilidade daqueles mesmos que vão lá também participar conosco, mas também dos amigos, né, que nós conhecemos e disponibilizam, né, van, ônibus ou o próprio carro para estar nos levando até o local onde nós precisamos. Então tudo mesmo é com fraternidade, né? É um ajudando o outro, porque eu já percebi lá, vocês são muitos, uma vez eu estava até brincando lá, falei, poxa, imagina se todas as irmãs aqui saírem agora e pegar o BRT, como é que vai ser isso, gente?
né? E algo chamou muita atenção. E nesse momento agora também, irmã Priscila, acho interessante deixar o espaço aberto para divulgar a fraternidade, para explicar um pouquinho também o serviço do leigo, porque muita gente pensa que a fraternidade é voltada somente para as irmãs, somente para os consagrados, né? E na verdade não é isso. Existem leigos, pessoas que realmente querem servir junto a vocês, querem servir a Deus e junto a vocês também, fazendo essa fraternidade, né, que é o principal objetivo. Então, assim, gostaria que agora pudesse divulgar, falar um pouco dessas situações, como as pessoas podem ajudar. Como você falou, tem conta de luz, tem conta d'água, tem várias situações. Você imagina uma casa com todas essas mulheres servindo a Deus, imagina alimentação, tudo isso. Como é que faz para ajudar? Então, a nossa Fraternidade do Caminho ela é constituída por consagrados e consagradas, leigos de aliança e juventude, né? E claro, os nossos filhos prediletos, que são os destinatários do nosso carisma, da nossa missão. Os leigos são casados e solteiros que desejam também abraçar conosco essa mesma causa. E eles são convidados dentro do nosso carisma a santificarem o mundo. Aonde nós religiosos não podemos estar, onde nós não temos acesso, os leigos são convidados a levar esse Deus, o nosso carisma, né? E aí tem junto conosco a nossa juventude, que são todos os jovens que, após terem feito o nosso retiro, né, conhecido como Resgata-me, eles adentram a nossa comunidade, começam a fazer formação, ter direção espiritual e também eles se inserem em um dos nossos ministérios de dança, intercessão, de música e também o ministério de teatro. Como a gente pode perceber, realmente abrange muitas situações dentro da nossa sociedade. Ela falou em dança, né, cultura de maneira geral. Então, assim, é muito importante cada vez mais divulgar, levar esse trabalho. Eu estava até brincando outro dia lá com as irmãs, que assim, às vezes, vocês passam na rua, né? E tem muita gente que olha assim, nossa, são irmãs, não pode falar com elas não. E assim, não tem nada disso, gente. Esquece isso, elas são muito animadas, muito mesmo. Estão fazendo atividade física, né? E claro, dentro de uma vida santa, né? Isso que elas estão procurando. Então, irmã, cada vez mais eu quero agradecer a oportunidade. Você falou onde, na Rua do Cruzeiro, o endereço, o telefone, pode falar para o pessoal. Então, nossa casa fica na Rua do Cruzeiro, número 97, Santa Cruz. Quem quiser nos visitar, quem quiser ser nosso benfeitor, quem quiser estar conosco, participar, somar, nós temos pastoral de rua às quinta-feira, aqui em Santa Cruz. Nós temos às terça-feira também a pastoral do almoço, onde nós servimos os nossos filhos prediletos, como costumamos chamar os nossos pobres. Também, se você mora em Campo Grande, todas as sextas-feiras tem pastoral de rua. E lá no Centro da Glória, às terça-feira pela manhã. Então, se sinta acolhido, nós estamos esperando e contamos com a sua ajuda. É muito bom isso, é muito bom mesmo servir a Deus, então, maravilhoso, porque faz todo parte de um processo de evangelização. Porque a nossa missão é evangelizar, não é isso? E algo agora eu vou trazer um pouquinho para o meu lado, né? Gostaria agora desse momento, a gente já está fechando aqui o nosso quadro, e algo que me chamou muito a atenção nesse período que a gente se conhece, nesse período da convivência, né, que a gente tem tido. E uma vez eu fui lá para dar aula, e eu fui com minha esposa, com a Tatiana, e não teve aula nesse dia, por algum motivo, eu não sei qual foi, mas enfim, porque às vezes elas não podem fazer, a gente entende, né? Eu como professor entendo, mas enfim. E aí chegando lá, elas me levaram na capela, né? E assim, aquele momento foi um momento muito bonito, um momento assim, realmente sentindo a presença de Deus cada vez mais, e assim, solidificando, né, esse processo de conversão, porque o meu processo é conversão diária, o seu também, acredito que não seja diferente. E nesse momento eu vou pedir, através de uma canção, que vocês possam fazer aqui agora uma pequena oração para que você em casa possa também refletir sobre o atual momento da nossa sociedade,
sobre o atual momento da realidade brasileira, que a gente possa, de maneira fraterna, que a gente possa, em unidade, entrar nesse momento, pequeno momento de oração. Eu vou pedir que a irmã Priscila conduza um pouquinho essa oração, para que a gente possa agradecer por esse momento de hoje, e que outras e outras portas venham se abrindo, para que outras pessoas possam vir até aqui, levar a palavra de Deus, que você se sinta atingido através da palavra de Deus por esse canal. Uma vez soltos, foram para junto dos seus e referiram tudo o que lhe disseram os chefes dos sacerdotes e os anciãos. Ouvindo isso, todos juntos elevaram a voz a Deus, dizendo: Soberano Senhor, foste tu que fizestes o céu e a terra, o mar e tudo o que neles existe. Foste tu que falastes pelo Espírito Santo, pela boca de nosso pai Davi. Agora, pois, Senhor, considera suas ameaças e concede a teus servos que anunciem com toda intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para que se realize curas, sinais e prodígios, pelo nome do teu santo servo Jesus. Tendo eles assim orado, tremeu o lugar onde se achavam reunidos, e todos ficaram repletos do Espírito Santo, continuando a anunciar com intrepidez a palavra de Deus. O Espírito Santo, ele procura corações disponíveis, corações abertos e corações ousados que queiram fazer a vontade de Deus. Assim, a exemplo do nosso pai fundador e da nossa cofundadora, homens normais como eu e você, Deus também chama a ousar na sua vocação, a ousar no seu sim, em disponibilizar a sua vida para o querer de Deus. Permita nessa manhã ser conduzida pelo Espírito Santo, para que a tua vida possa glorificar o Senhor. Assim como aconteceu na vida deles, mesmo sem saber o que seria lá na frente, a fraternidade, o caminho, mas eles se arriscaram, e hoje, olha a proporção que se tornou. Quantas almas são resgatadas, quantas pessoas são alcançadas por causa de um sim, um simples sim que eles ousaram dar lá no início. Então permita que essa mesma graça possa se realizar na tua vida. Disponibilize o seu coração, a sua vida para o agir, para os planos de Deus. Permita que Ele use dos seus dons, até mesmo de suas fraquezas, para que Ele possa ser glorificado. Por isso eu convido você a colocar a mão sobre o seu coração e dizer ao Senhor: eu disponibilizo, Senhor, o meu coração ao agir do Teu Espírito Santo. Eu desejo sim, Senhor, neste dia, nesta manhã, realizar o Teu querer, a Tua vontade. Não os meus desejos, Senhor, mas os Teus. Não da minha forma, mas da Tua forma, Senhor. Por isso, Espírito Santo, sejas bem-vindo e realize o Teu querer em minha vida. Seja bem-vindo, ó Espírito de Deus. Nós suplicamos Tua presença em meio a nós, pois nós queremos nos abrir ao Teu mover, na experiência de ouvir a Tua voz.
missão como Fraternidade o Caminho, nós levamos o alimento aos pobres nas ruas como um pretexto para apresentar de fato o verdadeiro alimento. Hoje Deus se utiliza deste meio de comunicação para comunicar a você a vontade dele. Então que movido, inquietado por este Espírito Santo, você possa de fato ser instrumentos na mão de Deus, instrumento de salvação, instrumento que Deus usa para dar sentido à vida de tantos que se encontram perdidos. Por isso, mais uma vez, diz ao Senhor: usa-nos, usa-me, Senhor, para a tua vontade se realizar em minha vida. Usa-nos, Espírito, para cantar tua palavra, para cantar o teu amor. Usa-nos, Espírito, somos teus, somos teus, Espírito. Nesse momento, que a gente possa, de fato, tomar uma decisão na nossa vida. Eu não sei qual é a situação que hoje acontece na tua vida. Eu não sei qual é o momento que você passa. Eu não sei quais são as tuas dificuldades. Mas de uma coisa eu tenho certeza: Deus tem o melhor para você e o melhor para mim. E é um processo de conversão e é uma decisão. E que essa decisão seja algo efetivo na tua e na minha vida, para que a gente possa se espelhar em grandes pessoas, em grandes atitudes e espalhar a palavra de Deus e o amor de Deus. Muito obrigado a todos que nos acompanham. Que você possa acessar as redes sociais cada vez mais, Amigos da Cruz, Facebook, Instagram, tudo através de um processo de evangelização. Porque a gente acredita cada vez mais que tudo na vida tem jeito. Muitas pessoas hoje dizem que não, isso é besteira, isso não tem nada a ver. Esquece isso. Que assim como Deus mudou a minha vida, pode mudar a tua também, cada vez mais, por um processo de conversão e decisão, e que nós possamos espalhar verdadeiramente esse amor de Deus. Irmão Priscila, muito obrigado. Um momento único, cada vez mais na presença de Deus. Deus abençoe todos vocês.